Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem, a humanidade, em marcha para Deus. Queridos irmãos e irmãs, uma saudação muito especial aos nossos candidatos ao diaconato permanente, que iniciam no dia de hoje um itinerário de 3 anos, sendo este primeiro ano um ano propedêutico, de discernimento, se é a vontade de Deus que eles sirvam na igreja como ministros ordenados, no 3º grau, o diaconato. Como já dizia no início o Padre Júlio, de fato, a nossa arquidiocese carecia desta vocação implementada. E a igreja ficou por muitos anos sem colocar em prática o diaconato permanente, que tem a sua raiz lá nos primórdios, lá no início das comunidades cristãs. Depois do 5º século, foi retomado o diaconato permanente, incentivado e promovido somente no Vaticano II. É uma bênção, porque simplesmente é a diversidade de vocações que o Espírito Santo de Deus suscita na igreja, e que então pelo Vaticano II foi valorizado, constituído novamente. E nós, sim, com algum atraso, mas antes tarde do que nunca, acolhemos aqueles que sentem no coração esta inspiração. Que o Espírito Santo de Deus os acompanhe nesse discernimento, porque será uma grande riqueza para a nossa igreja arquidiocesana. Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje, uma vez mais, nos traz a figura do pão. E tem sido uma insistência na liturgia desses últimos domingos, do tempo comum. Sim, o pão que alimenta o corpo. E Jesus mesmo muito se preocupou, por exemplo, na multiplicação dos pães, de saciar a fome. Isto porque Deus quer que vivamos abundantemente. Deus não quer miséria. Onde a miséria é sinal que ali reina o pecado. Mas não é somente o pão que alimenta o corpo, é mais fundamental, e nos diz hoje a liturgia, o pão que alimenta o espírito, o pão espiritual. Mesmo porque, se nós não nos enriquecermos com o espírito, não seremos caridosos e também não alimentaremos o corpo. O fundamental é nos alimentarmos daquele pão que não nos deixa mais famintos, que dá sentido à vida, que nos faz viver intensamente aqui e agora, e nos dá energia para nos eternizarmos. É deste pão que a liturgia de hoje nos fala. Há um canto muito bonito de comunhão que diz do sentido da liturgia e do que a palavra de Deus hoje nos revelou. Ele diz assim: eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem, a humanidade, em marcha para Deus. Um dia por nós, o Senhor se deu
Do sangue da cruz o amor nasceu. E ainda hoje ele dá vigor aos pobres, aos fracos, ao pecador. O caminho é longo, mas fortalecidos deste pão, nada nos deterá. Quem come este pão sempre viverá, pois Deus nos convida a ressuscitar, diz o canto. Venham todos, comei também o pão que encerra o sumo bem. E qual é este pão espiritual? Do que nós estamos falando? Aqui ainda não estamos falando da Eucaristia. É Jesus o pão da vida, o pão vivo, o pão descido do céu, que mata a fome por completo. Então, neste caminho longo, são tantos os infortúnios. Nós ouvimos na primeira leitura, para vencer a tristeza, a desilusão, todo tipo de desânimo, para recobrar as forças que necessitamos no desafio do viver e continuar caminhando e vencendo. O que foi dado a Elias, o grande profeta, nos é dado também. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E precisamos conhecê-lo e não ficar na periferia deste conhecimento. Como vimos no Evangelho, aqueles que viam em Jesus somente o filho de Maria e de José, o homem de Nazaré. Para comermos do pão espiritual, é preciso conhecer Jesus na intimidade e nos conformarmos a Ele, para sermos outros Cristos. A isto somos chamados como cristãos. Aliás, todo batizado é um outro Cristo. Então, comungar Jesus é fazer-se discípulo. Comungar Jesus, alimentar-nos deste pão espiritual, é ser seu seguidor, é entrar na escola do amor, segundo os valores do Evangelho, vivendo no amor a exemplo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o amor eros, de erótico, o amor carnal, ele é necessário, ele é importante, mas ele não é tudo, porque a carne perece. O amor filia, a amizade, é tão necessária à vida, mas ainda não é plenitude. O amor verdadeiro é o amor ágape, é o amor doação, é o amor de cruz, que completa o amor eros e o amor filia. Então, meus caros, nesta liturgia, nós somos convidados a provar deste amor, do amor que converte o coração e muda o mundo. Como cantou o salmista no Salmo 33, provai e vede quão suave é o Senhor. Então não haverá mais motivo para murmuração e nem para contenda. É este amor fundamental, amor ágape, amor doação, que hoje eu quero rezar para que os pais sejam dele cumulados. A paternidade responsável é exercício e concretização do amor de Deus, deste amor ágape, doação, que cria e redime, que faz viver e resgata da morte. Que grandiosidade
está entregue a um homem se ele aceita a paternidade. Porque se torna de uma maneira muito concreta parceiro de Deus. À medida, meu irmão e minha irmã, que nos alimentarmos da verdade que é Jesus, então a nossa vida, os nossos compromissos, os nossos relacionamentos tornar-se-ão marcados por um amor que cria e que redime, por um amor que faz viver e resgata da morte. Serão marcados pela compaixão, pelo perdão, pelo amor fraterno, que faz acontecer a caridade operosa. Portanto, inspirados pelas leituras de hoje, nesse 19º domingo do tempo comum, cultivemos melhor e com mais cuidado a vida espiritual, alimentando-nos de Jesus, o pão do céu, para viver e fazer a vida acontecer. Alimentemo-nos da palavra de Deus. Este é o pão que nos alimenta espiritualmente. Alimentemo-nos da palavra de Deus para humanizar a vida. Porque quanto mais humano formos, mais divinos seremos. Viveremos aqui e agora intensamente e teremos energia necessária, que é dom de Deus, para nos eternizarmos. Que assim seja. Amém.